Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem? Estamos chegando aqui para a nossa live de domingo. Na verdade, estamos chegando aqui para o nosso culto online. Como temos feito já há algum tempo, né? Desde a pandemia, todos os domingos a gente se reúne, louva, adora ao Senhor, compartilha a palavra, tem aquele momento de oração, enfim, tudo o que você encontra num culto convencional, presencial, você encontra neste culto, que apesar de virtual, é de verdade, é para valer, não é uma encenação, é um culto ao Deus da nossa vida, aquele que nos desejou, que nos criou, aquele que tem o melhor para nós. E eu quero lhe dar boas-vindas de qualquer parte do Brasil e do mundo, não importa em que fuso horário você esteja, você é bem-vindo a este culto. Eu estou vindo agora de um dia inteiro maravilhoso na companhia de irmãos muito queridos que vieram da Bélgica, o Anderson, que é um capoeirista, um mestre de capoeira, muito conhecido na Bélgica, e que trouxe a sua família, sua esposa, seus filhos. Eles já haviam nos recebido lá anteriormente na sua cidade, no interior da Bélgica, e hoje eles nos presentearam com a sua companhia num dia maravilhoso. Não poderia ter sido melhor. E os deixamos lá, depois de almoçarmos, já almoçamos no finalzinho da tarde, na verdade não foi nem almoço, né? Depois de um passeio lá pelo Jardim Botânico, conseguimos comer alguma coisinha, os deixei lá e corri para cá, para que nós pudéssemos estar juntos neste momento tão especial. E eu gostaria de sugerir que você divulgasse esse culto para que mais pessoas tivessem acesso ao que você vai ter. Então, que tal clicar no aviãozinho aí no rodapé da sua transmissão e enviar o convite para todos os seus contatos. Você pode também copiar o link e colá-lo nos grupos de WhatsApp, grupos da família, grupos da universidade, da empresa onde você trabalha, da repartição pública. Convide a todos para que possam ingressar nessa transmissão e participar conosco desse culto abençoado. No finalzinho, a gente ora e impetra aquela bênção apostólica, né? Você que está acostumado a frequentar um ambiente de culto, você sabe, sempre no final a gente recebe aquela bênção apostólica. E aqui não é diferente. O desejo da minha alma é que tenhamos uma semana auspiciosa, abençoada em todos os sentidos. Por isso, se eu fosse você, não saía daí não, ficava até o último amém. Eu posso lhe garantir que vai valer muito a pena. Como todo culto que se preza, a gente começa orando. Vem orar comigo? Onde quer que você esteja, se conseguir dar uma paradinha no que você estiver fazendo, por favor, vem comigo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, aproveitando desta ferramenta poderosa que é a internet, que nos possibilita estarmos juntos, apesar de separados pelo espaço, pela distância. Obrigado, Senhor, porque não é só a tecnologia que nos proporciona isso, é também o Teu Espírito, o Espírito Santo, que une nossos corações no mesmo propósito, que nos torna uma verdadeira família. Recebe, Senhor, o culto que prestaremos a Ti nesta noite. Prepare o nosso coração para a palavra que nos será ministrada e que ao término dele saiamos seres humanos melhores, mais generosos, mais compassivos, empáticos, mais parecidos com aquele que é a nossa grande referência, nosso mestre, Jesus Cristo. É no seu nome
que nós oramos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor? Tem uma canção que eu amo muito, uma canção que me acompanha desde a infância, porque ela se baseia num salmo, isso mesmo, onde Davi diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Vem comigo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Mais uma vez. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Rei dos Reis, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei,
Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Mais uma vez. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. É bom demais louvar a Deus e saber que Ele recebe nosso louvor quando é feito com verdade, sabe? Com sinceridade, quando expressa de fato o que está no nosso coração. Nós começamos há 3 semanas a tratar de um assunto aqui que eu considero de extrema importância, tanto como pastor, quanto como psicólogo. Não falo aqui como psicólogo, naturalmente, né? Se você quiser me ouvir como psicólogo, você pode me procurar pelo WhatsApp, a gente marcar aí um atendimento. Eu tenho sido muito privilegiado por Deus nos últimos tempos, por poder atender pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo. Mas aqui, neste momento de culto, o que eu trago aqui, obviamente, passa pela minha percepção como psicólogo, mas eu falo como pastor, como alguém que está preocupado de maneira holística com a sua alma, com a sua vida. E eu comecei a falar sobre as emoções, a importância das emoções. E aproveitei o boom que teve o filme Divertidamente, que já é, de longe, a maior bilheteria dos últimos anos no Brasil. Uma das maiores bilheterias da história no mundo. E começamos a tratar das emoções tratadas no filme. Então, na semana passada, por exemplo, nós falamos sobre a raiva. O que diz o Evangelho acerca da raiva? Como lidar com esse sentimento que é humano? Hoje, nós vamos falar sobre a repulsa. Vocês me dão licença? No filme Divertidamente, ela aparece como nojinho.
É claro que o filme está buscando ali atender a expectativa de uma plateia infanto-juvenil. Daí, usar o termo nojinho faz mais sentido do que repulsa. Mas quando a gente fala de repulsa, a gente está falando de nojo. Você tem nojo de quê? O que te faz reagir com um sonoro eca? Você sabia que o nojo é importante? Esta emoção, conhecida por repulsa, ela tem sua importância na nossa vida, inclusive de nos proteger. Haveria alguma importância de cunho espiritual? Assim como a raiva, ela precisa ser administrada de maneira tal a não se tornar ódio, o nojo também tem potencial de se tornar uma coisa negativa na vida da gente, inclusive de prejudicar relacionamentos. O nojo traz o potencial de se tornar um veneno na vida da gente, apesar de, originalmente, visar nos proteger. Então é sobre isso que nós queremos falar hoje. E eu gostaria de contar com a sua atenção. Não é um assunto fácil, é um assunto complexo. E qualquer distração talvez te faça perder o fio da meada. Vamos tratar disso à luz das Escrituras. Primeiro, o nojo é uma emoção complexa, não é uma coisa simples, e que desencadeia uma forte aversão, repulsa, a algo que consideremos repulsivo. Algo sujo, podre, algo potencialmente perigoso, que é preferível manter distância. Do ponto de vista psicológico, o nojo desempenha um papel crucial na proteção contra doenças e na manutenção da higiene pessoal. Por que a gente toma banho todos os dias? Escova os dentes todos os dias? Porque a gente sabe que, se não mantiver uma rotina de higiene, nós vamos exalar um odor tão ruim que poderá despertar nojo nas pessoas, mesmo que involuntariamente. No filme Divertidamente 2, o nojinho protege Riley de situações e escolhas prejudiciais ou desagradáveis. E aqui estão alguns pontos relevantes sobre esta emoção. Primeiro, o nojo é considerado uma adaptação evolutiva que ajuda os seres humanos a evitar alimentos estragados, substâncias tóxicas e outras fontes potenciais de contaminação. Já reparou que certos odores nos fazem sentir ânsia? Isto é um sinal de que aquilo, uma vez ingerido ou tocado, poderá prejudicar a nossa saúde. Enquanto há odores que nos atraem, que são agradáveis. Esse instinto de aversão é essencial para a sobrevivência e a saúde. Então não tenha culpa por sentir nojo. Psicologicamente, o nojo pode ser aprendido através da socialização e da cultura. Quer dizer, tem coisa que a gente aprende a ter nojo. Tem coisa que é natural. Basta o cheiro, ou até a aparência mofada, estragada.
Mas há nojos que são construídos socialmente, culturalmente. Certas situações, alimentos ou comportamentos são associados a sentimentos de repulsa com base em normas culturais e experiências individuais. Como outras emoções, o nojo pode ser gerenciado de maneira saudável. Isso envolve o reconhecimento e a validação da emoção, ao mesmo tempo em que se busca compreender suas origens e efeitos. Quer dizer, tem coisa que desperta nosso nojo, não de maneira natural, mas por uma construção cultural, e que precisa ser gerenciado. Porque aquilo não está apenas nos poupando de uma experiência desagradável, mas está nos privando de alguma coisa. Isso vale, inclusive, na vida sexual, gente. Quantas relações, quantos relacionamentos acabam sofrendo desgaste por causa de um nojo injustificável. O nojo do corpo do seu parceiro. Ora, se o seu parceiro é uma pessoa que se cuida, que cuida da sua higiene, não há por que se sentir enojado. Essa repulsa pode não ser natural, pode ser uma construção. A educação, a exposição gradual e o desenvolvimento de estratégias para lidar com o nojo são importantes para evitar reações excessivas e prejudiciais. Vamos falar agora do nojo dentro do contexto do controle social e moral. E aqui a coisa começa a apertar mais. O nojo, além de sua função biológica de proteção contra possíveis ameaças à saúde, desempenha um papel significativo na regulação do comportamento social e moral. Então, se você cresce ouvindo as pessoas fazerem o seguinte comentário: ah, aquilo é nojento. Quem te disse que é nojento? O que te fez acreditar que aquilo fosse nojento? Sem perceber, você se deixou manipular por uma ferramenta que nada mais é do que uma ferramenta de controle social. Onde alguém quer te dizer, quer estabelecer na sua vida uma regra onde determinadas condutas ou comportamentos são tidos como repulsivos ou não. A homofobia, por exemplo, vem daí. A homofobia é uma construção social. Ninguém nasce homofóbico. A xenofobia é uma construção social. Ninguém nasce sentindo repulsa pelo outro por causa da sua etnia, ou por causa da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, ou por causa da sua nacionalidade. Tudo isso é construção social. Isso ocorre porque o nojo não se limita apenas à repulsa física, mas também pode influenciar nossas atitudes e decisões em relação a outras pessoas e grupos sociais. Aí você vê a pessoa torcendo o nariz ao ver uma manifestação de afeto entre duas pessoas homoafetivas, achando aquilo nojento. Por que é nojento? Por que que a troca de carinho, de ver um casal hétero de mãos dadas, aos beijos, não causa repulsa, e ver um casal homoafetivo trocando carinho causa? De onde vem isso? É uma construção. E é uma construção que tem como objetivo o controle social. E que muitas vezes tem sido imposta pela religião. A religião se acha
no direito de te dizer o que você deve ou não ter repulsa. O que deve ou não gerar incômodo em você. O sentimento de nojo pode ser exacerbado pela cultura e pelas normas sociais, levando à estigmatização de certos grupos ou práticas. Por exemplo, alimentos considerados exóticos ou práticas culturais diferentes podem ser alvo de desprezo e exclusão social devido ao nojo associado a eles. Eu lembro, já que hoje nós recebemos esses irmãos da Bélgica, o tempo que nós vivemos lá, alguns meses, passamos em Bruxelas, e é comum entre a população belga o consumo de carne de cavalo. Ora, isso para a nossa cultura não parece legal. A gente torce o nariz e diz, nossa, que nojo. Como é que alguém pode comer carne de cavalo? Da mesma maneira, os indianos poderão torcer o nariz para nós e dizer, nossa, que nojo, como é que alguém pode comer carne de vaca? E aqui eu não estou entrando no mérito se é correto ou não o consumo de carne, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que certos comportamentos de repulsa são construções. E a gente estigmatiza, e a gente acha que quem tem um hábito diferente do nosso deva ser alvo da nossa repulsa. Que gente esquisita, como é que eles comem aquilo? Que gente selvagem. Tudo isso é construção social. A gente estuda isso em antropologia. Cada cultura tem suas próprias convenções, cada cultura tem seus hábitos, e a gente tem que aprender a respeitar. Mesmo que aquilo não exerça sobre nós nenhum poder de atração. Ah, eu não curto. Eu mesmo, por exemplo, eu não comi carne de cavalo. Não me apetece, mas eu não julgo quem o faça. Eu não sou melhor do que eles. Mantenha sua atenção porque é muito importante o que vai ser dito aqui. O nojo pode ser utilizado como justificativa para atitudes preconceituosas e discriminatórias contra indivíduos ou grupos que são percebidos como diferentes. Essa associação negativa pode influenciar profundamente as interações sociais, limitando a inclusão e perpetuando desigualdades. O nojo pode distorcer a percepção de outras pessoas, levando a julgamentos precipitados e baseados em estereótipos. Isso pode dificultar o entendimento genuíno e empático das experiências e perspectivas dos outros, contribuindo para um ambiente social menos tolerante e inclusivo. Impactos psicológicos. Pessoas que são alvo de nojo social podem experimentar consequências psicológicas adversas, como baixa autoestima, isolamento social e, pasmem, até problemas de saúde mental. Alguma vez você já se percebeu nesse lugar? De alguém olhar para você com aquele olhar de nojinho? Te discriminando, te categorizando como alguém inferior, moralmente, intelectualmente. Esses efeitos podem perpetuar um ciclo de marginalização e dificultar o desenvolvimento de relações positivas e saudáveis. É importante reconhecer como o nojo pode ser utilizado de forma injusta ou prejudicial no contexto social. Indivíduos e sociedades devem buscar maneiras de mitigar esses efeitos negativos.
promovendo uma maior compreensão e respeito pela diversidade cultural, étnica e pessoal. Eu vou dar um exemplo agora das Escrituras. Você sabe que a lei de Moisés, ela prescrevia certos distanciamentos. Por exemplo, uma mulher que estivesse menstruada não poderia conviver socialmente. Ela tinha que se isolar, se manter numa quarentena, até que passassem aqueles dias. Você lembra daquela mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue? Quem assistiu The Chosen, com certeza lembra. Aquela mulher que se meteu no meio da multidão, disfarçadamente porque não queria ser reconhecida, e tocou na orla dos vestidos de Jesus, lembra disso? E Jesus perguntou, quem me tocou? E os apóstolos disseram, como assim quem te tocou? Está todo mundo esbarrando o tempo todo. E ele disse, não, alguém me tocou de maneira diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. E aquela mulher disse, fui eu, Senhor. Imediatamente o fluxo cessou, a hemorragia se estancou. Pela lei de Moisés, aquela mulher cometeu um pecado gravíssimo. E por que a lei determinava isso? Porque naquela época, gente, nós não dispunhamos dos aparatos de higiene pessoal que nós temos hoje. Então uma mulher naquele estado acabava passando por constrangimentos. E havia o temor de que aquilo pudesse contaminar as pessoas com doenças. Jesus se permitiu tocar por aquela mulher. Jesus quebrou ali uma regra, uma convenção social. E os leprosos? A lei determinava que eles mantivessem uma distância. E se eles se atrevessem a se aproximar, romper com aquele perímetro, a lei determinava que eles fossem apedrejados. E Jesus se deixou tocar e tocou em leprosos. Jesus não tinha nojo deles. Lembra da pergunta que eu fiz no início da nossa reflexão? Você tem nojo de quê? Aquilo que te desperta nojo revela mais a teu respeito do que qualquer coisa. O que te enoja? Ah, eu aceito, mas eu quero distância. Por quê? Aquilo mexe com seus escrúpulos? Com seu brio? Há uma passagem interessantíssima no livro de Atos dos Apóstolos que diz que Pedro estava sobre uma casa, no terraço de uma casa, numa cidade chamada Jope, quando de repente ele teve um arrebatamento de sentidos. E ele viu descer do céu um lençol amarrado nas 4 pontas, e esse lençol se estendia, e sobre ele havia todo tipo de animal. E uma voz do céu dizia, mata e coma. E ele respondeu, não, Senhor, eu nunca comi coisa imunda, e não vai ser hoje que eu vou fazê-lo. E a voz disse, não chame imundo o que eu purifiquei. Jesus estava preparando Pedro, através desta visão, para que ele introduzisse o evangelho na casa de uma família gentia. Judeus não travavam qualquer interação social com os gentios, porque eles se consideravam uma raça pura. Jamais um judeu aceitaria entrar na casa de uma família gentia. Pois o Senhor disse a Pedro, vá a tal cidade,
já tem lá um centurião chamado Cornélio, com a sua família, que está te esperando. Pedro obedeceu, entrou na casa de Cornélio, cheio de dedos, aquele nojinho, e falou: só estou aqui porque eu tive uma visão, Deus me mandou ouvir, então eu tenho que obedecer, mas o negócio é o seguinte, Jesus veio e morreu e ressuscitou e tal. De repente, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sobre a sua família. E eles começaram a falar em línguas, assim como aconteceu no dia de Pentecostes. Só que até aquele dia, havia entre os apóstolos a ideia de que o Espírito Santo fosse transmitido meio que por osmose. Eles precisavam impor as mãos para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Só que Pedro, como judeu, não aceitaria tocar um gentil. O que o Espírito Santo fez? Rompeu com isso. Não precisou do toque de Pedro. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os outros apóstolos pediram uma explicação. Que história é essa que você batizou lá uma família de gentios, perdão? Que história é essa? Você é um judeu, o que você estava fazendo na casa de um gentil? E Pedro disse: como é que eu poderia negar o batismo a quem Deus não negou o Espírito Santo? O Espírito Santo desceu sobre eles sem que eu impusesse as minhas mãos. Eu poderia negar o batismo? O que a gente aprende com esse episódio? Gente, Deus não está nem aí para os nossos preconceitos. Deus não está atrelado a uma visão tacanha que insiste em categorizar as pessoas, seja por sua etnia, seja por sua orientação sexual, ou por qualquer outro fator, pelo seu credo. O Espírito Santo não respeita essas convenções. E está nos desafiando o nosso nojinho. Olha o que Jesus vai dizer em Marcos, capítulo 7, do verso 1 ao 5. E ajuntaram-se a ele os fariseus, que eram os religiosos fundamentalistas da época, e alguns dos escribas, que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Parecia até toque, né? Imagine, antes de comer, lavar as mãos várias vezes, mas era o que a tradição religiosa exigia. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como o lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Eles estavam, na verdade, buscando ocasião para julgar o trabalho e o ensinamento de Jesus. E encontraram aí a brecha. Aí os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Não era por uma questão de higiene, era por uma questão de tradição. É diferente. No verso 18, e ele disse-lhes, olha a resposta de Jesus: assim também vós estás sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro
e contaminam o homem. Nós não temos o direito de nutrir um sentimento de repulsa por ninguém. Por quem tem hábitos diferentes do nosso, mesmo hábitos relacionados à higiene. Nós, por exemplo, brasileiros, tomamos banho todos os dias, mas aprendemos isso com os indígenas. Os europeus, ainda hoje, não têm o hábito de tomar banho todos os dias. Podemos julgá-los por isso? Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem é o que sai. O problema não está do lado de fora, o problema está dentro de nós. O sentimento de repulsa apenas revela o estado do nosso coração. Por que que aquilo nos causa nojo? O que deveria nos causar nojo é olhar para dentro de nós mesmos e nos depararmos com um sentimento de presunção, de superioridade. É disso que deveríamos nos enojar. Olha o que Ezequiel, aliás, o que Deus vai dizer pelos lábios do profeta Ezequiel, no capítulo 36, do verso 25 ao 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. No verso 31, ele vai dizer: então se lembrarão dos seus maus caminhos, dos seus atos que não foram bons, e terão nojo de si mesmos, por causa das suas iniquidades e das suas abominações. O que deveria nos causar nojo não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. É daqui, é do coração que procedem as coisas ruins, a inveja, a malícia é daqui. Então não torça o nariz para o outro. Se tiver que torcer o nariz, torça para si. E diga: meu Deus, quando é que eu vou melhorar? Quando é que eu vou me tornar um ser humano melhor? Tira de mim esse coração de pedra, Senhor. Coloca em mim um coração de carne, um coração sensível à dor do meu semelhante. Isso é um coração de carne, que se condói. E para terminar, você sabia que Jesus tem nojo? Você quer saber o que causa repulsa em Jesus? Pois você vai encontrar no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 14, na carta endereçada à igreja de uma cidade chamada Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, e quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O ápice do nojo é a ânsia. Botar para fora. Jesus está se dirigindo a uma igreja e dizendo: vocês estão num estado tão deplorável que está me causando ânsia. Eu estou a ponto de vomitar. E por que aquela igreja se encontrava nesse estado? Ele vai dizer. No verso 17, dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você se acha melhor que a média. Você alimenta a presunção de superioridade. Você diz: eu não tenho falta de nada, eu sou rico. E Deus diz: isso na sua avaliação, porque na minha, você é um coitado.
um pobre, cego, nu. Você não percebe a sua própria miséria. E é essa sua presunção que me é indigesta, que me causa nojo, que me faz querer vomitar. Você sabe o que significa ser vomitado por Deus? Isto é Deus dizendo, eu não quero a sua companhia me incomoda, por causa da sua presunção. Eu não posso caminhar com gente presunçosa, com gente que olha para o mundo à sua volta de cima para baixo, que se acha superior a todos, que olha para o seu semelhante com nojo. Gente assim me causa nojo. Gente que tem nojo do seu semelhante, que julga o seu semelhante pela sua régua moral, que se acha autossuficiente, que se basta, gente assim é que não me desce. Eu estou, obviamente, parafraseando as palavras de Jesus, mas é exatamente o que ele está dizendo aqui. Não queira ser objeto do nojo de Deus. Ele te ama. Seja você quem for, ele te ama. O que é indigesto para ele é esta postura arrogante. Ele está a ponto de vomitar quem quer que nutra sentimentos homofóbicos. Porque o homofóbico se acha superior, moralmente superior. Ele julga o homoafetivo pela sua régua moral. E ele não percebe o quão indigesta é esta postura aos olhos de Deus. Aquele que se acha rico e tem nojo do pobre, aos olhos de Deus, é o maior dos pobres, porque não percebe a miséria da sua própria existência. Nesta mesma passagem, no verso 20, Jesus diz à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. Em outras palavras, mesmo causando nojo em Cristo, pela sua postura, pela sua presunção, ainda assim Jesus diz: eu estou à porta. Quer dizer, antes de colocar você para fora, antes de te vomitar, você me vomitou. Imagine Jesus dizendo a uma igreja: eu estou aqui do lado de fora e estou batendo a porta. Se alguém abrir, eu vou entrar. Ele não vai meter o pé, ele não vai invadir. Ele diz: se alguém abrir, eu vou entrar e eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Haverá comunhão. É isso que Deus deseja ter conosco. Comunhão. Comunhão. Será que nós estamos dispostos a rever nossas posturas, posicionamentos, nossos preconceitos, nossos valores? Será que nós estamos dispostos a abrir a porta para Cristo? Sabe quando é que abrimos a porta para Cristo? É quando a abrimos para o diferente. Aquele que está batendo a sua porta e que você recusa a acolher é justamente o Cristo. Aquele de quem você sente nojo é o Cristo, esperando que você abra, esperando que você desça desse pedestal. Cristo escolheu ser amado no outro. Não há outra maneira de amá-lo senão no outro. E não é só no semelhante, é no diferente. Não é só amar o próximo, é também o distante. Amar o distante. Porque o amor aproxima. O amor faz com que o distante se torne próximo. O amor faz com que o diferente se torne semelhante. Não no sentido de se encaixar às nossas expectativas, mas no sentido de que nós
admitimos a semelhança. Ele não é tão diferente assim de mim. Ele pode vir de um contexto social diferente, ele pode ter uma cultura diferente, mas ele tem anseios muito semelhantes aos meus. Ele tem necessidades semelhantes às minhas. É um ser humano como eu. Ele pode professar uma fé que difere da minha, mas eu vejo semelhança. Quando a gente abre essa porta, Cristo entra e ceia conosco. Não há lugar para esse tipo de nojo no reino de Deus. Não há lugar para esse tipo de repulsa. No reino de Deus todos são bem-vindos. E eu quero encerrar a nossa reflexão de hoje com uma oração. Eu quero pedir ao Espírito Santo que remova de uma vez as vendas dos nossos olhos e nos faça enxergar o quanto já não temos perdido, de quanto já não temos sido privados por causa desse nojinho, desculpe a expressão, esse nojinho idiota. Livre-se disso. Deixe Deus remover o coração de pedra e colocar no seu lugar um coração de carne. Topa orar comigo? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que se cumpra na vida dos meus irmãos a profecia que acabamos de ler. O Senhor prometeu que nos tiraria o coração de pedra e no seu lugar colocaria um coração sensível, um coração de carne, de modo que o nojo que antes nutríamos contra os nossos semelhantes, agora temos de nós mesmos, da nossa presunção, da nossa soberba, daquilo que nos fazia acreditar que éramos melhores que os demais. Que possamos nos envergonhar disso, Senhor, e clamarmos pela tua misericórdia. Que aconteça em nós a verdadeira conversão, que não é conversão a um novo credo, não é o umbandista se tornar evangélico, não é o católico virar protestante, o ateu virar crente. Não, a verdadeira conversão é quando o eixo da nossa vida é deslocado e nos voltamos para o outro. Nos voltamos para aquele no qual o Cristo se esconde e se revela. Abra nossos olhos, Senhor. Em nome de Jesus, queremos abrir a porta do nosso coração e dizer: seja bem-vindo, Senhor. Queremos cear contigo. Queremos nos livrar desta capa de religiosidade, desta fachada que muitas vezes nada mais é do que um disfarce da nossa condição. Queremos viver num ambiente permeado de graça, onde as pessoas se acolham mutuamente, onde as pessoas aprendam a abraçar umas às outras, independentemente de virtudes ou vicissitudes. Mas só o teu Espírito é capaz de promover este salto quântico, este milagre na nossa vida. E é por ele que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes da bênção apostólica, com a qual encerramos com chave de ouro o nosso culto, me permitam um apelo. Essa semana agora é a semana das cestas básicas. É a semana em que enviamos também recursos para 2 projetos. O projeto UME em Moçambique
que hoje acolhe 102 meninas em vulnerabilidade alimentar e vulnerabilidade social. E o projeto Gramachinhos, que alimenta 300 crianças com 3